seja, ele está dizendo o seguinte, olha só, ele diz assim, o pó volte à terra, o espírito volte a Deus que o deu. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, o corpo, a carne, que é pó, vai voltar para o seu destino, a terra. O espírito, o Senhor vai requerê-lo de volta. Que foi Ele que deu, o espírito que Deus deu. A Bíblia diz que o espírito volta a Deus, a carne volta ao pó. Aí a pergunta é, e o coração? E a alma? Jesus disse assim, o espírito está pronto, a carne é fraca. Isso são definições. O espírito não precisa de ser aprontado, de ser trabalhado, de ser moldado por alguma questão. Ele está pronto. A carne definitivamente é fraca. Ela não vai se fortalecer. Ela vai continuar fraca. Então, destinos traçados. Mas Paulo disse que o Deus de paz nos santifica em tudo. Aí ele fala tudo. Espírito, alma e corpo. Está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. Então Paulo está dizendo aqui que existe um terceiro elemento aí. O espírito que está pronto, que volta para Deus. O pó que vai voltar à terra, que é fraco. Mas ele fala que o Senhor nos santifica em tudo, em espírito, alma e corpo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, você vai encontrar o seguinte, que a palavra de Deus é viva e eficaz e penetra até a divisão da alma e do espírito. É a única coisa que pode passar nessa divisão, fazer divisão entre alma e espírito. Então nós vamos perceber que existe a alma, mesmo falando que o espírito está pronto, que o espírito volta para Deus e a carne volta ao pó e é fraca, mas existe uma alma entre esses dois aí. Então, é importante que nós entendamos algumas coisas aqui muito salutares para a nossa ideia de trabalhar as coisas do coração. Primeiro, é interessante que a palavra de Deus diz que o Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Então, na verdade, o que acontece? O homem, ele tem o seu espírito que é o seu contato direto com Deus. É com o espírito que se adora. Então, é com o espírito que nós temos relacionamento com Deus, que nós temos conhecimento de Deus, que nós nos relacionamos com Deus. Com o corpo, nós temos o nosso relacionamento com o mundo exterior. Com o corpo nós sentimos o frio, o calor, que nós nos ferimos fisicamente, que nós adoecemos fisicamente, mas aí entre esses dois existe a alma. E a alma é tudo aquilo que nós somos, a nossa personalidade, as nossas vontades, o nosso intelecto, os nossos desejos, as nossas lembranças, as nossas memórias. Então é muito interessante pensar sobre esse fato de que nós vamos trabalhar essa ideia do coração. É porque a Bíblia diz que nós precisamos guardar o coração, porque dele depende toda a nossa vida. Então, se você pensar em mágoas, é o coração que guarda. Ressentimentos, lembranças. Então, o coração se entristece, se alegra. É o coração que maquina as coisas. Nós vamos falar sobre isso durante essa série.
hoje querendo só pensar no seguinte: entenda que você precisa, acima de tudo, guardar o seu coração. Então nós vamos trabalhando essa questão. Então, eu estou colocando aqui o texto de Romanos 8,16, que fala que o Espírito testifica o nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Relacionamento com Deus. Mas também diz uma coisa muito interessante em Romanos 10,10. Vai dizer que é o seguinte, que é com o coração, ou seja, com a alma, né, com o nosso coração, que se crê. E com a boca se faz confissão para a salvação. Ou seja, o Espírito do Senhor vai testificar com o nosso Espírito de que somos filhos de Deus a partir do momento de que cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca, que é o nosso físico, o nosso corpo. Então olha só o trabalhar de Deus e a importância que tem da harmonia entre espírito, alma e corpo. É claro que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, mas antes disso é preciso que nós creiamos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca. Então, eis aí a razão pela qual a palavra de Deus nos ensina a proteger, a guardar o nosso coração. Lembrando sempre que o que se trata psicologicamente é o nosso coração, é a nossa alma. Eu tenho dito que, não me entendam mal aqui, a área da psicologia, da psiquiatria, mas nós não conseguimos tratar um problema da alma com comprimidos. Não é? Porque a alma é aquilo que o Senhor Jesus disse assim: você precisa amar a Deus. Nós amamos com o coração. Aí fala de todo o coração. Para buscar a Deus em espírito, mas precisa ser de todo o coração. Olha só a importância da nossa alma, do nosso coração. Então, o tratamento do coração, o cuidado com o coração é muito importante, porque ele é o que nós chamamos de alma. Ele é o seu eu, o nosso ego, o coração. E o sábio Salomão ele vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Como eu disse, quero repetir isso aqui para ficar bem tranquilo para nós, para a gente entender melhor. A nossa geração é uma geração cercada de problemas emocionais, cercada de problemas psicossomáticos. E aí vai se dando nome, né? As nossas estafas, os nossos burnouts, né? A ansiedade, a depressão, o que tem levado muita gente ao suicídio, muita gente ao afastamento da fé, ao distanciamento de Deus. Porque hoje, nós estamos, por exemplo, a nossa geração é uma geração carregada de informações. A palavra de Deus chega a dizer assim, que nós não devemos saber mais do que nos convém saber. E às vezes nós sabemos tanta coisa, são tantas informações. E essas informações nos leva a distúrbios. Essas muitas informações, o imediatismo. Hoje nós queremos tudo mais rápido, tem que correr tudo mais rápido. Então, na verdade, isso tudo vem
vem da competitividade louca que nós vivemos, não é? Nesse mundo moderno. E isso tudo contribui para essas enfermidades que estamos vivendo. Então, considerando que o espírito é uma forma que eu vejo, que o espírito e a carne, eles têm destinos definidos. O espírito foi Deus que deu, a carne volta ao pó, o espírito está pronto, a carne é fraca. Existe aí uma alma. E aí eu entendo e eu percebo isso claramente, que a alma é responsabilidade nossa. Porque a alma é tudo que eu sou. E eu não fui criado como uma marionete, como algo que é manipulado para lá e para cá. Eu sou um ser inteligente. Alguém um dia disse uma coisa muito interessante, falou assim: servir a Deus é uma questão de inteligência. Porque nós somos seres inteligentes. O salmista certa vez diz assim: dá-me inteligência e viverei. Já preguei sobre isso aqui. Então, na verdade, existe uma responsabilização do ser humano, que é a ideia da alma. Então ele fala assim: sobre tudo que Deus guarda de você, sobre todos os cuidados que Deus tem de você, fica tranquilo, porque Ele vai guardar a sua alma. Não diz isso. Diz assim: sobre tudo que você deve guardar, guarde o seu coração. Essa é uma responsabilidade nossa, porque é na alma que nós tomamos as nossas decisões. É na alma que nós definimos o que queremos. É na alma que sonhamos, é na alma que planejamos. Mas também é na alma que nos decepcionamos. A palavra de Deus diz assim: que todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para dar conta e para sermos recompensados por aquilo que fizemos por meio do corpo, bem ou mal. Então, nós fazemos por meio do corpo, mas quem decide o que fazemos por meio do corpo é a alma. Então, a alma sou o eu. O meu braço não se autocomanda, sou eu. Então, esse eu que comanda o meu braço. Então você vai ver que quando a gente se fala do corpo, a gente fala o meu corpo. Esse meu aí, eu estou falando de quem? Então eu não bato no meu corpo e digo: esse sou eu. Mas esse é o meu corpo. Eu sempre gosto de fazer também a comparação de que quando alguém morre, a pessoa não diz assim: o fulano está sendo velado em tal lugar. Não, o corpo do fulano. Então o fulano, aquela pessoa já não está mais ali. É exatamente disso que Salomão está falando. Guarde isso aí, guarde a sua alma, guarde o seu coração. Então às vezes nós nos preocupamos com o nosso corpo, mas não guardamos a nossa alma. Jesus disse assim: você precisa amar a Deus de todo o seu coração, com tudo que você tem. E deve amar o próximo. Como? Da forma que você se ama. Então você não pode amar o próximo antes de amar você. Você não pode amar o próximo se você não se ama. Então a realidade é essa. Ok? Então nós precisamos pensar nisso. Depende da nossa alma, as nossas decisões, as nossas obras, os nossos feitos. A Bíblia diz assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras,
que é decidida na alma e feita através do corpo, porque é com o corpo que nós somos conhecidos no mundo exterior e nos relacionamos com o mundo exterior. Com o espírito nós nos relacionamos com Deus, mas com a alma nos relacionamos conosco mesmo. E a nossa salvação, por exemplo, nós decidimos sobre ela aqui. É por isso que a Bíblia diz assim, é com o coração que se crê e com a boca que se faz confissão. O coração crendo, então tudo começa onde? No coração. A Bíblia diz que é do coração do homem, do interior do coração do homem, que saem as maquinações, os adultérios, os assassinatos, as coisas erradas e também as coisas certas. A Bíblia diz que o homem do bom tesouro do seu coração, né, ele retira coisas boas. A palavra de Deus também diz que onde estiver o seu tesouro, ali estará também o teu coração. Ou seja, aquilo que é precioso para você, é ali que o seu coração vai estar ligado. Então quer dizer para você que sobre todas as coisas preciosas, onde o nosso coração deve estar ligado, ou estará ligado, a palavra diz assim, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Porque a sua vida depende dele. As saídas da vida. Eu quero pensar com você aqui que tanto a nossa vida física, humana, temporal, quanto a nossa vida eterna depende daquilo que decidimos em nosso coração. Depende daquilo que nós praticamos, que o nosso coração planejou. Estamos falando de coisas do coração. Então, eu quero entender com você aqui que o espírito e o corpo já têm destinos, já têm os seus destinos. E a alma? A alma, ela é, eu chamaria isso de, não sei nem se existe essa palavra, essa junção de palavras, mas eu creio que a alma é autorresponsável. A alma tem que se responsabilizar por si. Porque a nossa vida na eternidade, o nosso destino eterno é decidido na nossa alma. E enquanto nesse corpo, porque não tem outra forma. Olha só, a Bíblia diz que a salvação é pela fé. Agora olha isso. A fé vem pelo ouvir, passa pelo corpo. O ouvir penetra no coração. E então com o coração se crê e com a boca se faz confissão. Deus é perfeito. Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Deus então, Ele trabalha tudo isso no nosso ser para que nós sejamos um ser que não vai dizer, se não sou alma, eu não sou uma pessoa, se eu não sou corpo, eu não sou uma pessoa. Na verdade, uma pessoa é espírito, alma e corpo. É por isso que quando a palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, ele diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, em vosso espírito, alma e corpo. Mas diante disso, nós estamos trabalhando aqui essa questão do coração, porque é no coração que nós, como seres humanos inteligentes, e que tem o poder da escolha, da decisão, nós vamos decidir por guardar o nosso coração acima de tudo, e esse é um conselho bíblico. Então eu quero entender com você aqui que o espírito e o corpo já têm seus destinos, mas a alma, ela é autorresponsável e precisa se cuidar, precisa tomar as decisões que implicam em nossa vida terrena e eterna.
creio eu, que o que o Senhor está nos trabalhando em nós nesse tempo é que nós precisamos nos atentarmos para aquilo que nós realmente temos maior responsabilidade, é de guardar o nosso coração. E nós vamos estudar daqui para frente, nas quintas-feiras, sobre por que isso. Por que nós precisamos trabalhar essa ideia, além do que nós já estamos falando aqui. Então, a alma, sendo ela autorresponsável, precisa se cuidar, se tomar as decisões necessárias. E decisões essas que vão implicar na nossa vida, tanto terrena como eterna. Isso é claro. Então a pergunta que vai ficar pairando em meio ao que estamos falando é: como está a sua alma? Como está o seu coração? O que você tem guardado nesse coração? O que pode estar nesse coração aí que está transformando a sua vida num inferno? Transformando a sua vida num desastre? Que está provocando os males psicossomáticos. Quantas pessoas com problema de úlcera, com problema de câncer e com outros problemas mais, dores pelo corpo, porque tem coisa guardada na alma, como mágoa, como rancor, como ressentimento. Então por que nós precisamos guardar, proteger o nosso coração? Blindar o nosso coração? Olha só o que o salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração. Qual é o propósito disso? Ele disse assim: para eu não pecar contra ti. Então, se nós não temos mais lugar no coração para guardar a palavra, nós vamos pecar. Já estamos pecando. Então eu gostaria de lembrar disso, de deixar isso aqui como um meio para que nós estudemos, que a gente comece aqui uma série, e lembrar que pelo fato que a alma é autorresponsável e precisa tomar suas decisões, e que indubitavelmente as nossas decisões, através da nossa alma, elas vão implicar na nossa vida tanto terrena como eterna. Então, por esta razão, a recomendação da palavra de Deus é que precisamos guardar o nosso coração. E isso nós já lemos e já repetimos várias vezes aqui, para ficar bem guardado nessa introdução de uma série de palavras que vamos falar sobre o coração. Hoje tivemos esses percalços aqui, tive que desligar o vídeo e ligar de novo. Agradeço pela paciência, pelo amor em voltar a ver, né? Mesmo que a gente tenha desligado e ligado de novo, não é? Eu quero trazer essa recomendação lendo mais 2 versículos da palavra do Senhor para que nós encerremos essa palavra por hoje. Olha só. Deuteronômio, se você está com a sua Bíblia aí, pode ficar à vontade para procurar. Deuteronômio, capítulo 4. Tem uma palavra que me chamou muita atenção nesse capítulo 4 de Deuteronômio, que eu preciso ler com você hoje. Há muito essa palavra tem enchido o meu coração de uma maneira muito especial. Moisés exortando o povo à obediência. No capítulo 4. E aí ele, ao exortar o povo à obediência, o verso 9 vai dizer o seguinte: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a sua alma. Olha só que coisa interessante. Verso 9 do capítulo 4 de Deuteronômio fala assim: tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a sua alma,
que te não esqueça daquelas coisas que os teus olhos têm visto e não se apartem do teu coração todos os dias da sua vida, e farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. Ou seja, as decisões do nosso coração, o guardar bem a nossa alma e o nosso coração, isso tem um efeito especial sobre as gerações futuras. A saúde futura. E aí eu quero ainda lembrar desse mesmo capítulo, o versículo 15. Depois você lê o capítulo todo, é tremendo. Mas vai dizer o seguinte: guardai, pois, com diligência a vossa alma. Então, esse texto da palavra de Deus vai nos indicar o seguinte: não começou isso de Salomão ou de Paulo, mas Deus lá em Deuteronômio, lá na repetição das leis, ele diz o seguinte: guarda bem a sua alma, guarde com diligência a sua alma, porque isso vai implicar nas suas decisões agora, na saúde mental, na saúde espiritual agora, na saúde emocional agora, mas não só agora, isso vai implicar na saúde emocional e na saúde espiritual das gerações que virão. Então, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Então eu queria trazer essa palavra hoje como introdução a uma série que vamos falar aqui nas quintas-feiras sobre coisas do coração. Nesse tempo de pandemia, quanto coração aflito, não é verdade? Quanta angústia, quanta incerteza, quantos males do coração vêm surgindo pelo fato de estarmos aprisionados nas nossas próprias casas. Quantos males do coração, porque nós nos encontramos sozinhos e nós começamos a pensar e a rever as questões da nossa vida, e isso muitas vezes tem maltratado corações. Mas nós queremos entender que o Senhor disse que, olha, guarde o seu coração, cuidado com o seu coração. Eu tenho falado, fale com alguém que você confie, converse com alguém, compartilhe da sua necessidade com alguém que você confia. E se houve um desequilíbrio emocional na sua vida, procure sim um profissional, mas lembre que a palavra de Deus já deu para nós condições também de guardar a nossa alma. E se esse guardar a nossa alma implica em nós procurarmos um profissional para nos ajudar a como chegar a isso, a conversar com alguém que vai nos abençoar nisso, então faça isso. Alguém que você confie, com alguém que você possa se abrir. Porque esse aprisionamento social traz também um aprisionamento de alma muitas vezes. O silêncio, o não conversar, o não andar, o não sair. Sobre tudo que se deve guardar, guarde seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Que Deus nos ajude com as coisas do coração. Deus te abençoe, queridos. Um abraço a todos. Se Deus permitir, na próxima semana voltaremos falando mais um pouquinho do assunto, coisas do coração. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida, que o seu coração realmente possa ser instruído e que você possa guardar bem o seu coração. Guardar bem a sua alma, porque a sua vida depende deles. É isso que a Bíblia nos ensina. Que Deus em Cristo te abençoe. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado a Deus por nos ensinar, por prover para nós aquilo que nós necessitamos para cuidar da nossa vida, do nosso coração, da nossa alma. Muito obrigado por mais esse dia, por essa ministração, pela Tua palavra ao nosso coração. Ajude a cada um, ó Deus, que vai ouvir, que vai assistir essa live em outro momento também. Muito obrigado pelos Teus filhos, pelo amor, pela paciência, por voltarem a ouvir mesmo depois do problema no vídeo.
que a mão do Senhor esteja sobre nós, em nome de Jesus. Abençoe, Senhor, cada família, cada cidade. Ajuda, Deus, a compreender o tempo que estamos vivendo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Em nome de Jesus, muito obrigado. Até domingo, se Deus permitir. Amém.